Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, começando mais um Desconstrução, podcast oficial da MC Bauchemy. Eu, José Roberto, junto com o Shinjiro Tokudomi, diretores de negócio da MC. Estamos aqui com o Fábio, nosso head de marketing, e hoje a gente vai ter o prazer de falar com o Paulo Oliveira sobre construção modular. Paulo, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente fica muito feliz. Você é o cara aí da construção modular para ensinar tudo para a gente sobre esse mundo que ainda está por vir muita coisa, Paulo. Que isso, é um prazer, agradeço o convite de vocês, sempre vai ser um prazer conversar com vocês. Não estou aqui para ensinar nada, tá? Estou aqui para a gente bater um papo e trocar experiências. Ótimo, maravilha. Antes da gente começar um pouquinho sobre a construção modular, a gente sabe, até eu tenho 15 anos de químicos para construção, o Shinjiro 20, mas você veio de químicos para construção civil também. E como é que foi parar assim dentro da construção modular? Como é que foi esse passo a passo? Conta um pouquinho pra gente aí de maneira resumida. Eu sei que contar uma história, né, de 40 anos de profissão não é tão simples, mas só um briefing pra gente. Legal. Na verdade, a minha vida pessoal foi o contrário daquilo que eu sempre preguei nos negócios, né, que é planejamento, muito planejamento estratégico. As coisas foram acontecendo e se encaixando, né? Eu comecei minha vida profissional na Bauer. Tinha já um interesse muito grande por recuperação e reforço estrutural e acabei parando lá por esse motivo, né? E num certo momento, eu estava ajudando o Paulo Helene num livro que ele estava escrevendo, que era um manual para recuperação e reforço de estruturas de concreto, né? Eu não sabia exatamente para quem ele estava desenvolvendo esse manual, né? Mas acabou sendo um livro da Pini, patrocinado pela Fosroc, então era Fosseco Divisão Fosroc, né? E num certo momento, né, a gente trabalhou muito com esse manual, deveria ser estruturado, etc. Ele foi um best-seller da Pini, né? E num certo momento o Paulo falou, olha Paulo, por que você não... Eu estou escrevendo esse livro para uma operação nova, multinacional, que está vindo para o Brasil, né? Que quer desenvolver o mercado de recuperação e reforço de estruturas de concreto. E precisam de alguém para poder desenvolver os produtos, tropicalizar os produtos, né? E desenvolver mercado. Falei, puxa vida, né? Não quero não, porque esses caras vão me colocar para vender. Eu estava no começo da minha vida profissional, você é muito idealista, né? Sim. E eu quero uma carreira técnica, né? Sim. Tinha esse medo, na verdade era um medo, né? Você tem medo de tudo que você não conhece, né? E eu acabei, e o Paulo foi insistindo, falava, vamos lá conversar com eles, vai. E acabei sendo contratado pela Fosroc, né? E eu comecei a minha vida na indústria assim, como engenheiro, desenvolvendo produtos, desenvolvendo mercado. Deu muito certo, né? Aqui somos três que tiveram esse caminho. Porque o Shinjiro também da Bauer e eu da Concremate. Legal. Então foi o mesmo caminho. Bacana. E tem um item aí, né, Paulo? Que todo mundo comete esse erro, né? De dizer, pô, vão me botar para vender. Sem saber que todo dia você está vendendo alguma coisa. Está vendendo a tua imagem, está vendendo tua especialidade, né? Um comentário de bar, você está vendendo a tua imagem. Com os teus filhos, com a tua esposa, que série você vai assistir. Então, essa negociação e essa venda, você tem que fazer todo dia. É o caminho natural. Né? É natural. É verdade. Enfim, então isso me colocou na Fosroc e a gente foi lá galgando posições, né? Aí marketing, vendas, depois primeiro gerente técnico, depois marketing, vendas, depois assumi qualidade, depois fábrica, né? E de repente eu estava dirigindo a operação, né? A Fosroc cresceu muito, comprou 2 negócios importantes, né? A Reax, que era líder brasileira em aditivos para concreto, comprou uma operação de anticorrosivos, né? Uhum. E depois de 15 anos, né, eu acabei declinando um convite para ir para Dubai, né, para ser diretor regional da empresa, e
voltei para casa e acabei, eu estava também num processo de ir para a Inglaterra, né, antes de declinar a saída para Dubai, e não deu certo, porque a Burma Castrol, que era dona da Fosroc, foi comprada pela BP Amoco, né, e aí surgiu essa oportunidade para Dubai, que eu achei que era muito forte naquele momento familiar para mim, né, e voltei para o Brasil, desligado. Uma semana depois eu estava dirigindo a Denver, recebi um convite para dirigir a Denver, né? Então foi um projeto de reestruturação, de redefinir produtos, linha, marketing, comunicação com o mercado, que deu muito certo. A Denver cresceu muito. Depois desse período de Denver, eu acabei montando uma empresa que foi a minha primeira tentativa de empreender, né? Com o Tula, um grande amigo, chamado OnSite, uma empresa de projeto, gerenciamento, voltada para a reabilitação de edificações, uma rede de consultores independentes, né? E a gente fazia um papel meio que de junta médica, né? Uma coisa que não existe na construção, para trabalhar só projetos complexos, né? Talvez muitas das dores que você enxergava lá na indústria, Isso. você acabou vendo que era uma lacuna ali que ninguém fazia. Fábio, verdade. Então, prédios que tinham problema, por exemplo, de fundação, de estrutura, de fachada, né? Isso deu muito certo, mas a gente acabou não conseguindo se estabelecer muito bem, porque não conseguimos inscrição estadual, tinha um problema no estado de São Paulo de emissão de inscrição estadual, e a empresa tinha equipes de engenharia trabalhando, despesas altas com equipamentos que a gente comprou, etc. E a gente não conseguia emitir uma fatura. Eu voltei para o mercado, combinei isso com o Tula, e precisava de salário até para investir na própria operação, né? Acabei recebendo um convite da Sika, então continuei no setor de produtos químicos para construção. A Sika foi seguramente a maior reestruturação que eu acabei dirigindo, né? E quando eu fui para a Sika, eu coloquei uma pessoa na OnSite para ajudar o Tula, né? A composição química entre o Tula e essa pessoa não foi boa, né? E eu sei que depois de alguns meses, eu transferi minhas cotas para o Tula, e de uma certa forma foi bom, porque eu tinha que me preocupar só com a Sika, né? Enfim, sinto muito, porque a OnSite era uma empresa que tinha um potencial enorme. Ela existe até hoje, o Tula conduz muito bem como uma empresa de consultoria, e ele continua executando, inclusive, obras de recuperação e reforço estrutural, né? E a Sika tinha um problema seríssimo, ela estava perdendo market share e dinheiro há 12 anos no Brasil. E a decisão da Sika era que realmente a gente reestruturasse a operação brasileira, né? E a Sika entrou no varejo sem entender varejo, né? E ela era pioneira no Brasil em vendas técnicas, vendas diretas, Sim. Sobretudo para infraestrutura, né? Vendia muito aditivo também para pré-fabricados, né? Para concreto usinado, né? E nesse momento a gente entendeu que devia dividir os dois negócios, uma divisão olhando para vendas diretas, vendas técnicas, e uma outra para distribuição, como a gente chamava, varejo, né? O varejo tem 7 canais de vendas completamente diferentes. Loja de material de construção, ferragista, home center, né? Aqueles distribuidores mais técnicos, você tem geralmente um engenheiro lá para dar suporte técnico para os clientes dele. E por aí vai, né? As vendas técnicas para mercados de especialistas, de aplicadores especializados, né? Recuperação, pisos industriais, né? Enfim. Então a gente decidiu fazer essa divisão, criamos uma matriz com 7 unidades de negócio para o varejo, né? 2 unidades de negócio para vendas técnicas e diretores regionais, 6 diretores regionais. O Brasil é muito grande, né? E a gente entendeu que isso fazia mais sentido. Trouxemos várias tecnologias novas, a linha da Sika estava ficando não atualizada, vamos colocar assim, né? Para soluções que o mercado brasileiro demandava, e a gente conduziu isso numa matriz que deu muito certo, reestruturamos a área comercial por completo, né? Criamos um saque
né, muito mais eficaz. A gente tinha muito problema, atingia distâncias muito grandes e um volume grande de clientes, né, no varejo, mas com saque deficiente. Então, essas ações deram muito certo e a Sika cresceu muito, cresceu 13,5%, alguma coisa assim no primeiro ano, deixou um pequeno resultado, 39,5% no segundo ano, 14, 13 ponto tanto alto de EBITDA no segundo, né? Foi um susto, né? Para quem estava descendo a serra há tanto tempo, mas enfim. Então deu muito certo, né? Foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu disse para vocês em outras oportunidades, mas eu sempre tive a sorte de trabalhar com times muito bons, de conseguir construir times, né? Com pessoas muito melhores do que eu. Então acho que isso sempre ajudou bastante nessa trajetória. Da Sika, essa foi a minha última experiência em químicos para construção, né? E eu fui para a Método. Eu recebi um convite da Método de Engenharia, né? A Método era a minha cliente. E na Método eu fui primeiro para dirigir negócios, a Método Fast, que faz obras em Fast Construction, né? Mas isso, Paulo, essa migração, de repente, tanto tempo em químicos, foi assim um estalo, falou, nossa, já deu para mim químicos, a química acabou, vou agora, né, de repente, para uma outra área dentro da engenharia. Foi um negócio assim, do dia para a noite, ou foi uma coisa que você foi ponderando? Zé Roberto, não fui ponderando, foi realmente fruto de uma oportunidade, certo, né? Eu sempre gostei muito da indústria, achei a indústria muito mais completa no que diz respeito a marketing industrial, as ferramentas para trabalhar, planejamento estratégico, né? Construção, eu adoro a construção, mas ela é muito mais simples, né? Eu brincava quando eu fui para a Método que a indústria me deu uma caixa de ferramentas poderosa e que mesmo na Método, que é uma empresa de engenharia que tinha uma visão complexa e completa de mercado, entendendo que o modelo que a gente precisava seguir na construção era o da indústria automotiva, que faz todo o sentido do mundo, né? Uma integradora, né? Uma empresa que conduzisse processos de montagem, né? Eu sentia que eu usava chave de fenda e alicate, né? Toda essa bagagem que a indústria me deu, ela não foi muito utilizada, né? Mesmo dentro da visão de uma empresa que tinha e tem uma posição, uma história muito bonita no mercado brasileiro e muito ligada à industrialização da construção. Sim. A Método foi a precursora de muitas ações importantes nesse caminho da construção para a indústria, né? Mas enfim, então, e fazendo um parênteses, né? Eu comecei a me interessar sim pela construção ainda na indústria, quando eu fui presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada. Falei, poxa, tem um jeito, né, de levar a construção para a indústria. E eu, como engenheiro, sempre fui avesso a essa coisa de empilhar tijolo, bloco, isso nunca foi minha praia, né? Então, e depois de 20 anos de indústria, ir para a construção, você vai realmente com uma cabeça completamente diferente, entendendo que esse grande artesanato construtivo não faz sentido nenhum, sim, né? E a Método foi uma oportunidade tanto para me inserir no mercado da construção, mas dentro de uma visão que já tinha caminhos para a industrialização, né? A Fast Construction é uma das áreas, no meu entendimento, é um dos pilares da construção industrializada, né? E pré-construção também. Na Método eu acabei, em momentos diferentes, né, aprendendo e desenvolvendo essas tecnologias, né? A Método Fast, a gente fez lá um grande redesenho de processos para botar essa empresa para rodar de uma outra forma. Ela tinha uma conta só. Final do primeiro ano tinha 13 contas ativas, faturando muito bem. Depois a gente foi para hotéis e hospitais também para desenvolver essa unidade de negócios, também deu muito certo. E depois eu fui para engenharia e tecnologia, que na Método era tudo que vinha antes e depois da produção. Certo. Suprimentos, orçamento, engenharia, proposta técnica, novos negócios, marketing, sustentabilidade. Montamos lá a primeira sala de BIM na indústria privada brasileira, né? Usava muito BIM na pré-construção para ganhar projetos, também deu muito certo, né? Então foi uma experiência riquíssima na Método. Ô Paulo, só para aproveitar o gancho do... Você falou sobre os conceitos de Fast Construction e também de pré-construção, né? Sim. Se você pudesse também falar um pouquinho disso, acho que para quem também não conhece, sim, eu acho que seria legal só para contextualizar. Bom,
pré-construção é uma forma muito inteligente. Na verdade, isso nasceu dentro do Construction Industry Institute, em Austin, na Universidade de Austin, né? Os americanos perceberam que, com esses conceitos de pré-construção, os projetos que eram conduzidos com pré-construção geravam resultados muito melhores, né? E começaram a perceber valor nisso. E começaram a criar, dentro desse Construction Industry Institute, uma forma de você divulgar essas experiências e tentar levar essa metodologia de trabalho, né? Talvez uma área de conhecimento até para o mercado, né? E de fato faz uma diferença total. É como se a gente começasse a pensar como os japoneses, como os chineses, né? Planejamento é uma coisa que vem da estratégia militar, né? E no Japão, um projeto, por exemplo, é uma coisa muito séria, né? Você tem um tempo de concepção e desenvolvimento de projeto que é grande. Para quê? Para que a produção, que é o que vem depois, seja fácil, né? Seja ágil, não tem aquele anda e para da construção tradicional. Tem a fluidez. Tem a fluidez. Então, a pré-construção é exatamente isso, né? Como é que eu trabalho desde a concepção, né? Com especialistas para que a gente possa gerar projetos muito mais consistentes, né? Vamos lembrar que projeto é 3,5% do custo de qualquer produto de engenharia que a gente quiser fazer, mas responde pelos outros 96,5%, né? Então eu brigo muito quando eu vejo gente contratando projeto por preço. Você contrata especialidade, competência, né? É uma burrice você contratar projeto por preço, né? Mas de qualquer forma, então, a pré-construção é a forma mais competente que existe para você chegar a qualquer produto de engenharia que você quiser, com análise de risco, com antecipação de incertezas, garantindo a construtibilidade, que é justamente esse fluxo ágil e contínuo da produção, né? E isso é pré-construção. A Fast Construction, na verdade, ela trabalha para te entregar a forma mais rápida para acelerar o processo construtivo, né? É esse o objetivo da Fast Construction. Isso já fazem quantos anos que você entrou nesse setor da Fast Construction? Método, eu fui para método em 2005. E como que você vê isso? Nós estamos falando de mais, quase 2005, mais de 10 anos. Sim. Né? Melhorou muito a questão do planejamento sobre a visão Brasil. Como é que você vê? Eu acho que a gente está dando passos mais largos de alguns anos para cá, né? Foi muito importante para a minha carreira porque eu continuei praticando isso, mas eu acho que nós estamos num momento mais favorável para a industrialização agora, né? E a Fast Construction ela tem tudo a ver com processo, né? É máxima padronização de processos, é você aplicar paralelismo nas atividades, é ter uma logística e suprimentos de alto nível, como fazem os melhores setores da indústria, os mais modernos, né? Com procurement, supply chain, logística reversa, né? Então, basicamente isso é Fast Construction, né? E a método me permitiu, né, testar, desenvolver, me desenvolver nessas áreas de conhecimento, né, que são importantes, são fundamentos para a construção modular, né, além do BIM, né? Da método eu acabei indo para a JHSF, foi um convite do Vitor Foroni, que foi sócio do Hugo na método, né, sócio fundador, e já fui com um projeto para levar a construção industrializada para alto padrão, né? E a gente criou uma empresa para a JHSF, chamada JHSF Engenharia Avançada. Desenvolvemos 7 tipologias construtivas, 2 a gente levou para a Fazenda Boa Vista e montamos mais de 30 casas industrializadas lá. Depois a gente fez expansão de shoppings, foram 4 shoppings em 3 anos. Cito aqui o Outlet Catarina, por exemplo, que é 100% industrializado até as fundações, né? Depois a gente fez uma série de torres residenciais, como o Vitra, ali no Horácio Laffer, né? O Residência Cidade Jardim, que é um prédio que tem um nível de industrialização muito alto, apesar de ser um prédio residencial, né? E depois acabei me tornando o CEO de incorporações da JHSF, cuidava dos empreendimentos, e da JHSF eu fui para a Tegra. Foi uma passagem rápida, eu fui contratado por um presidente, depois teve uma mudança de presidência na empresa e uma reestruturação, e aí eu fui para a Mutual, que é uma construtora num projeto também de reestruturação, é uma empresa que estava parada, sem projeto, sem obra há alguns anos,
E então a gente foi para lá para redesenhar processos, com a ajuda do CTE. O CTE ajudou a gente nesse redesenho de processos, para lançar a Mutual como uma empresa de engenharia e construção, praticando pré-construção, né? E já se apresentando no mercado, não mais como uma construtora tradicional, mas como uma empresa de engenharia e construção, né? Eu acredito muito nesse negócio, quando você faz engenharia e você descobre como você faz melhor, mais rápido e mais barato que o teu concorrente, né? Caso contrário, você concorrer por preço, isso não costuma gerar resultado, né? Não, é a palavra mesmo, engenharia, né? Isso, o conceito isso. de fazer engenharia dessa maneira. Exatamente, Zé Roberto. Enfim, então deu muito certo, a Mutual está muito bem, né? E em 2019 eu resolvi voltar para a academia, me ingressei no Construir Nova, que é um programa da Poli, né? Um mestrado em inovação na construção. E eu já estava estudando construção modular, uma coisa que já estava me atraindo, estava vendo o que estava acontecendo no mundo da construção industrializada, muita gente caminhando para a construção modular, né? Falei, poxa, eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir, né? Construção modular. E aí a empresa, que é a startup que a gente tem hoje, eu tenho 4 sócios, né? Chamada Aratal, nasceu dentro da Poli num projeto de inovação dentro de um mestrado em inovação, que é o Construir Nova, né? Então, basicamente, a história é essa, né? Eu acho que talvez me alonguei um pouco no relato, mas é essa a história. Não, tá ótimo, Paulo. Mas isso é uma coisa interessante, porque muita gente, às vezes, tem da academia só aquela visão, né, muito técnica. Eu acho que também transformar essa técnica, esse conhecimento em prática e numa startup é uma coisa que pouca gente, principalmente na engenharia, vem fazendo, né? Uma coisa bem interessante é o que vocês estão criando. Você tinha comentado que nos últimos anos cresceu bastante, né, a questão da construção modular. Esse crescimento foi mais por conhecimento, foi mais necessidade em construir rápido, entregar mais rápido, foi também a questão do custo, né, que foi sendo uma coisa não tão distante. O que você atribui esse crescimento da construção modular? Acho que o termo mais correto para usar seria necessidade de sobrevivência, né? Se a gente entender o contexto que está acontecendo no mundo, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório muito importante em 2016 e ele mostra o seguinte: nos grandes centros urbanos a população cresce 200 mil pessoas por dia. Então isso não é só crescimento de natalidade, mas muita gente migrando da zona rural para as zonas urbanas. E todo esse contingente humano precisa de infraestrutura social, para habitação, para transporte, para saúde, para educação, né? E se você for particularizar, fala, será que a gente está entregando essa infraestrutura? A resposta é não. Vou dar um exemplo agora, trazendo esse problema para o Brasil, né? Mercado habitacional, habitação de interesse social. Segundo o professor Robson Gonçalves da FGV, o déficit habitacional de 2019 foi de 7,8 milhões de unidades. Projeção dele para um relatório da Abrainc com dados do IBGE, 2030, ou seja, mais ou menos 10 anos depois, esse déficit de 7,8 milhões vai pular para nada mais, nada menos do que 30,7 milhões de unidades. Nossa. E praticamente quadriplica, né? Ou seja, a construção tradicional não está conseguindo equacionar problemas dessa magnitude. Então, mas levando esse contexto ao nível internacional, quem seria um país ou uma capital, né, que normalmente tem essa necessidade de construções rápidas, né, seria uma referência hoje para a gente colocar na mesa? Se você pegar, por exemplo, China, né, que tem taxas de crescimento também muito altas, né, nos grandes centros urbanos, né? Demandas enormes, né? A Ásia em geral, né? Então, lá são boas referências. Mas, independentemente disso, você pega um país como os Estados Unidos, o crescimento da construção modular lá é gigante, é enorme, né? E tem outras razões por trás disso. Eu estou mostrando um aspecto que é o déficit que a gente não consegue atender, ou seja, a construção tradicional não consegue gerar ganhos de produtividade. A questão aqui é a produtividade, Sim. Tá certo? Para atender esse crescimento de demanda que a gente está tendo no mundo todo. Esse é um primeiro ponto, né? Então, quando você olha para isso, eu falo, puxa, a solução é industrializar a construção. Lá fora isso já aconteceu, né, em vários países.
Mas se a gente olhar para o Brasil, nós estamos no momento que o setor acordou para essa necessidade, finalmente, né? Dando alguns exemplos, né? O Construbusiness, que é um relatório da Fiesp, bianual, muito importante. O 14º Construbusiness, que é o Construbusiness 2021, ele traz o seguinte aspecto com relação aos seguintes dados com relação à produtividade. De 2014 a 2017, a produtividade na construção brasileira caiu 4,4%. Ela já vinha caindo antes, tá? Não é uma novidade, né? Aí a gente fala, poxa, então deve ter melhorado de 2017 para frente. Não, de 2017 até 2021, mais 6,1%. E aqui se atribui isso, Paulo? Vários aspectos, né? Se você olhar para o que está acontecendo no mercado, né, nós temos cada vez menos gente interessada em trabalhar na construção. A gente nem está no momento de boom e você encontra placas em todos os canteiros de obra lá de gente contratando, né? Está faltando mão de obra para construção. E esse profissional que saiu da construção tem duas questões. Tem uma questão social. O filho do mestre não quer ser mestre, o filho do encarregado não quer ser encarregado. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, né? Existe uma migração para setores que remuneram melhor que a construção, tem mais estabilidade que a construção, né? A própria indústria, o agrobusiness, né? E tem gente que no mundo mais digital quer ser TikToker, quer ser YouTuber, né? E não vai voltar para a construção. É assim que a gente está vivendo, né? Então, ou a gente entende que a gente precisa colocar produtividade a sério num primeiro patamar, né? Ou não tem solução para isso, nós não vamos conseguir produzir. Então, o Construbusiness, ele conclui, para não ficar falando só em produtividade, né? Ele diz o seguinte, olha, a construção, tem que industrializar a construção no Brasil, primeiro ponto, né? E nós vamos aqui contratar consultorias para poder trabalhar plataformas que permitam o avanço da construção industrializada no Brasil. Então, essa é a conclusão do último Construbusiness. Se você pegar, por exemplo, um programa, aliás, é um projeto do governo federal chamado Construa Brasil, que foi lançado em abril. Esse projeto é exatamente um projeto pró-industrialização. E ele tem a mesma preocupação, né? Olha, a gente tem aí alguns caminhos, são 9 metas e 31 submetas voltadas para a industrialização da construção e fala em coordenação modular, o próprio projeto, né? Então, a construção modular já está inserida nesse contexto de industrialização, né? E o Sinduscon São Paulo e as BEA São Paulo deram um grande passo nessa direção, fizeram um evento agora em agosto, eu dei uma palestra na abertura da agenda técnica falando sobre caminhos para a industrialização da construção. E o nome desse evento é Industrialização de Edifícios Residenciais, né? Ou seja, então, as bases da construção brasileira, né, já entendeu que agora não é mais uma questão de opção. Vamos ou não vamos industrializar? Ou industrializa a construção ou nós não vamos ter produção. Simples assim. Entendi. Né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Então, eu diria que a gente nunca teve um momento tão favorável para a construção off-site e para a construção modular. Fora os outros benefícios, né? Que é uma redução de prazo enorme, que é melhor qualidade, melhor desempenho. Então, você só tem benefícios por trás disso. Paulo, só uma coisa. A gente acabou entrando no assunto na construção modular. Eu acho que a gente precisava dar um passinho só para o pessoal que está chegando também, pois não. Né, de entender, né, o que é construção modular e quais são as diferenças, né, com a construção tradicional, digamos assim, só para reposicionar, né, o assunto, na verdade. Perfeito, né? Shinji. Acho que talvez o interessante também que a gente estava conversando com o Paulo, até que ficou muito claro para mim também, foi quando ele explicou aquela jornada, de repente, que o consumidor final vai ter, né, dentro da Natal. Legal. Né, que vocês estão pensando, porque isso acho que explica bem. E ao mesmo tempo passa, né, todo o benefício também para o cliente final, né, sobre o modular. Perfeito, Zé Roberto. Bom, então vamos falar sobre esses dois pontos. O primeiro ponto, o que é construção modular, né? A construção modular é você fazer uma edificação, né, a partir de módulos, né? Esses módulos eles podem ser volumétricos, né, tridimensionais ou 3D, como a gente prefere falar, ou painelizados. Então, um painel 2D também é módulo, né? Também é módulo.
E se você disponibiliza esses módulos lado a lado, você tem uma configuração de uma construção horizontal. Se você verticaliza, você tem uma edificação vertical, né? E a construção modular ela pode ser permanente ou pode ser temporária, né? Uma construção temporária, para dar um exemplo simples, uma tiny house, né? Que você tem um terreno na montanha, pode passar o inverno na montanha. No verão você coloca aquela casa no Munk, tá certo? E leva para a praia. A gente estava falando disso até antes de você chegar, que eu mostrei umas fotos também na montanha disso, exatamente isso que você comentou. Esse é um conceito interessante. E fora isso, obviamente, né, esses banheiros para eventos que são provisórios também são temporários, né, para não dar um exemplo só de construção temporária. E além de poder ser permanente ou temporária, eu já disse, ela pode ser 3D ou 2D, né? E a construção modular ela tem uma outra característica, ela é muito generosa, né? Eu diria que ela te dá liberdade para a engenharia compor o melhor sistema construtivo, né, para cada tipologia de produto. Então você pode escolher, que é uma característica da Aratal, né? A Aratal não é uma empresa que tem um sistema construtivo dominante, né? Ela pode usar qualquer tipo de chassi estrutural, madeira engenheirada, pré-fabricado de concreto, aço, perfil leve galvanizado, mais perfil de light steel framing engenheirado, que é um perfil que a gente está usando nas primeiras casas que a gente está desenvolvendo, né? Se mostrou muito eficiente, né? Mas enfim, então diferentes tipos de painéis de vedação externa, interna, para piso, para cobertura. Então tem essa generosidade que a gente deve explorar na engenharia, né? Para compor sempre o melhor sistema construtivo para cada tipologia de produto, o que pode variar de tempos em tempos também, conforme a evolução de custos de materiais, etc., né? Eu tenho uma preocupação muito grande de não ter exatamente um sistema construtivo dominante, né? Então, eu não levanto aquela bandeira pró-metal, pró-concreto ou pró-madeira. Vamos explorar as melhores características de cada tipo de material. Né? Maravilha. Então, construção modular é isso. Então, basicamente, Paulo, para complementar, a gente tem várias formas de industrializar a construção, né? Então a gente tem aí diferentes maneiras, né? Então esse programa que você falou acaba, acho que, mostrando caminhos para você fazer isso, e a construção modular, ela é um modelo de construção que acaba ajudando nesse sentido, né? Que ela traz diversos benefícios, então ela por si só já é uma industrialização para a construção, né? Perfeito. Então é basicamente aí que a construção modular se encaixa nessa demanda de industrialização, né, da construção. Basicamente seria isso, né? Sim, a construção modular é uma das opções da construção industrializada, né? Sim. E perfeito, Fábio. Vocês também falaram que benefícios isso tem sobre a construção tradicional, né? É muito mais rápido. Você transfere uma qualidade muito melhor para o produto quando você transfere o produto numa indústria, e você consegue dar para a construção uma coisa que não é característica da construção tradicional, que é previsibilidade de custos e prazos, né? Eu, como cliente, eu acho horroroso, né? Você vai comprar uma unidade habitacional, você assina um contrato com uma incorporadora, ele pode entregar aquela obra para você com 6 meses de atraso, sem multa contratual, como se 6 meses fossem, sei lá, uma semana, 10 dias, né? Certo. Então, essa imprevisibilidade mata a construção. E quando você transforma a construção numa indústria, você tira esse risco, né? Além de entregar melhor qualidade e desempenho, né? E nós estamos falando em algo que é metade do prazo, né? E por que esse risco é menor? No caso da Aratal, por exemplo, 85% da atividade é no chão de fábrica, com processo padronizado e controlado, né? Então, essa coisa que tem no campo, que é o problema climático, gestão de grande contingente de mão de obra direta, né? Segurança, a gente reduz muito essa atividade do campo. Ela é 15% só, e você tem um controle maior, porque campo é lugar de encaixar módulo. Basicamente é essa a concepção. Sai da fábrica praticamente pronto, né? Com poucos acabamentos para fazer no campo, né? Esse é o conceito melhor, né? Teoricamente, quando você olha para isso, você fala, poxa, então a gente deveria fazer tudo com módulo 3D, né? Porque o máximo nível de produção acabada que você tem é módulo 3D, né? O módulo 3D ele é composto de vários painéis, né? Só que do ponto de vista de transporte, isso é caro, você acaba transportando muito ar,
né? Esse Então é o a volume, gente né? isso. É o Então volume. a gente prefere ter um sistema híbrido com painéis e módulos 3D, mas painéis prontos também, porque você consegue uma eficácia maior no transporte, né? E a outra coisa é que quando você apoia painéis e módulos tridimensionais, você também diminui a redundância de elementos estruturais, vigas, colunas, etc., né? Então existe um equilíbrio melhor, né? E para as condições do Brasil nesse momento, estradas, etc., a gente acha que faz muito mais sentido esse sistema híbrido que a gente está desenvolvendo. Então acaba sendo, né, um desenvolvimento, industrialização mais do 2D, transporte em 2D e a montagem no site que você faz o 3D lá, é isso? Paulo? Não. A gente sai da fábrica com módulos 3D Tá, e 2D. tá. Né? Eu vejo que aí a gente Mas- está envolvendo algo como custo, Isso, né? Custo final. isso. Como que você enxerga hoje a questão custo, então, né, da construção tradicional com as modulares aí, Paulo? Essa é uma questão Tinha importante. esse tema, né? Vamos falar sobre isso antes da gente falar sobre a jornada do cliente, que o Tá Zé Roberto ótimo. me Opa, pediu. Tá ótimo. Mas é importante. Custo, né? Brasil, né, eu lembro de uma frase, acho que do Tom Jobim. Brasil não é um país para amadores, né? Muito difícil empreender no Brasil. Eu tô aprendendo, mas pela dor. Né? E uma coisa interessante é que eu sou presidente do Conselho do Clube da Construção Civil e respondo lá também pela coordenação do núcleo de conteúdo. E com o Clube da Construção Civil e o CTE em Redes, a gente criou, né, um movimento chamado Brasil Viável Construção Industrializada. O site é brasilviável.com.br para quem tiver interesse em conhecer. Né? O que é o Brasil Viável? É um movimento, como todo movimento, ele tem começo, meio e fim. Mas é um movimento que busca a industrialização da construção no Brasil. Como? Né? Nós mapeamos 7 barreiras que impedem o avanço da construção e precisamos quebrar esses gargalos, tirar isso da frente. Não adianta a gente só desenvolver tecnologia e disponibilizar tecnologia. Né? A barreira tributária é muito grande. Né? Então, isso tem um impacto em custo enorme, né? Em preço de venda, não em custo. Né? Para o consumidor acaba ficando mais caro. Por quê? Porque quando você constrói pela construção tradicional, você grosseiramente tem ISS como imposto a recolher. Sim. Grosseiramente é isso. Né? Quando você fala em indústria, e vocês são indústria, então vocês conhecem muito melhor isso do que eu hoje, né? Eu estou longe da indústria, estou voltando para a indústria agora. Tem, né? Aquele tal ICMS, né? Tem o IPI, mas ICMS. Né? Então, brincando, para fazer uma conta rápida, tem 20% de diferença. Tá certo? Certo. Para você conseguir ser competitivo na construção industrializada e modular, você precisa de escala muito grande. Para você conseguir compartilhar recursos de produção, a produtividade te ajuda também a reduzir custos. Então, a escala ajuda muito nisso. A repetição te ajuda muito nisso. Né? Você pode repetir módulos sem repetir produtos. Né? Não precisa ser uma coisa feia, chata. Né? A boa arquitetura exige o máximo da construção modular justamente para você apresentar produtos modernos e bonitos, atrativos, não precisa ser um caixote, né? Exatamente. Né? A gente que é engenheiro gosta de fazer caixote, né? Fomos assim. A gente né? escuta muito diferente. A gente escuta muito isso, né? A gente já está diferente, Paulo. E os nossos amigos arquitetos, as arquitetas estão aí justamente para ajudar a gente a sair dessa visão quadrada do mundo, né? Mas, então, hoje você tem produtos muito bonitos, modulares, né? Extremamente modernos, né? E com escala isso é competitivo. Então, quando você faz lotes, né? Lotes de produtos, lotes de casas, por exemplo, aí sim você consegue dar um banho na construção tradicional, mesmo com essa diferença tributária. Existe um projeto de lei para a gente ter isonomia tributária no Brasil. O Brasil Viável está brigando por isso, né? E está brigando hoje numa outra plataforma para criar modelos de financiamento imobiliário para a construção industrializada, né? Que também é um gargalo fortíssimo. Isso afeta tanto o consumidor final, o consumidor final num produto imobiliário, 20% do financiamento é feito pela incorporadora construtora, né?
ao longo do prazo de projeto e construção, que pode ser 30 meses. Então, ele consegue montar uma poupança e um desencaixe financeiro para pagar esses 20%. Depois, é repasse do financiamento para o banco e a relação do cliente é com o banco no financiamento imobiliário. Quando você fala que você vai entregar uma casa em 4 meses, o cliente não tem poupança para isso. Primeiro ponto, né? Então, esse é um primeiro problema. Não tem a cabeça que ele vai ter que ter o dinheiro em 4 meses. Não existe isso. Ele não se preparou, ele não fez essa poupança. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, para quem produz, agora vamos olhar para o financiamento da produção, é também muito complicado, porque se 85% do que você faz acontece em poucos meses, você já gastou esses 85% para produzir, né? E o banco começa a financiar a produção quando você leva o produto para campo, você já gastou os 85%. Então, se você pega projetos muito grandes, que exigem muito capital, ninguém tem fôlego financeiro para isso, né? Então, nós estamos trabalhando com os bancos, né, com os agentes financeiros. Para mudar esse conceito, então. Para desenvolver exatamente modelos de financiamento para a construção industrializada. Já temos um caminho, né? Então, o Brasil Viável está lá com várias empresas do setor representadas, com incorporadoras, com construtoras, com projetistas, com especialistas, né? Os bancos, né? E os bancos já entenderam, falaram, olha, já entendemos, é menor risco, vocês vão ter crédito e vão ter taxa menor. Ah, é mais sustentável, então vocês vão ter taxas ainda menores, né? Mas só que é o seguinte, a gente precisa que vocês criem um CUB para construção industrializada, porque senão a gente não tem como financiar vocês, né? E esse CUB tem que ser validado e tem que ser publicado pelo Sinduscon. A gente conversou com o Sinduscon, a gente apoia o projeto de vocês. Vocês têm que contratar uma consultoria de um economista, né? Perdão, de um estatístico, porque a gente quer um modelo estatisticamente validado, né? E aí nós estamos aí desenvolvendo o tal do CUB-I, chamamos o CUB de construção industrializada, o CUB-I, né? Então, estamos trabalhando nisso, não é uma coisa rápida, né? É um projeto que vai demandar algum tempo ainda, mas estamos evoluindo. Então, são movimentos importantes, né, que se a gente só ataca a questão tecnológica e não olha para isso, nós vamos ficar travados nessa pauta, né? E tem outras barreiras aí, a própria, para quem tiver interessado nisso, no site do Brasil Viável, o evento de lançamento aconteceu em 21 de junho do ano passado, 21 ou 24, perdão, não tenho certeza, mas ele está lá disponibilizado em vídeo, né? A gente levou, por exemplo, o professor Varran, que na época era reitor da USP, para falar sobre a inserção da construção industrializada dentro da grade de ensino das universidades e faculdades de engenharia e arquitetura, que é uma barreira importante. O engenheiro sai da faculdade, ele não sabe o que é pré-construção, o que é fast construction, o que é construção industrializada, ele não tem esses conceitos lá. Sai com a formação nem o arquiteto. Tijolinho em cima do tijolinho. Exatamente. Ainda, né? Se a gente quer mudar, né? Se a gente quer que essa turma saia já como agente de transformação, eles têm que sair preparados, né? Então, tem muitas ações setoriais envolvidas nesse contexto. E o Brasil Viável está também articulando essas outras plataformas para que a gente possa evoluir, né? Acho que é uma criação de um ecossistema, né? Para abordar muito bem o modular. Mas essa questão dos impostos, né? Da diferença de impostos, a gente fez também um podcast com a Íria, que é presidente da ABSIC, excelente. E ela citou o mesmo entrave, né? A mesma barreira na questão do ICMS em comparação com o ICMS e também o IPI. É até interessante porque existe uma convergência, né? Nesse simpósio do Sinduscon e das BEA São Paulo que eu citei, no primeiro painel estiveram palestrando o movimento Brasil Viável, o programa Construa Brasil do governo federal e a Aliança Construção Modular, né? E essas três personalidades, vamos colocar assim, né, bateram exatamente nas mesmas teclas, há uma convergência total em o que a gente precisa fazer para evoluir na industrialização, né? Para não deixar uma proposta muito importante fora, né? Então, além desses três que eu mencionei, o CTE em Redes tem um programa chamado RCDI+S, Rede da Construção Digital Industrializada e Sustentável. Eu participo desse movimento também, sou um dos embaixadores do movimento, né?
e respondo lá por construção industrializada, né? Sou um dos embaixadores que respondem por isso lá. Então, é um programa que está olhando para tudo aquilo que precisa acontecer para o futuro da construção, né? Então, é a industrialização, né? O ESG, a sustentabilidade, a construção sustentável, né? Não dá mais para conviver com as práticas que a gente ainda tem nos canteiros de obra, no setor, né? Enfim, é a digitalização, né? Blockchain, etc. Então, todas essas plataformas, o CTE está trabalhando e desenvolvendo conteúdos riquíssimos, né? Já entregou muita coisa e tem muita coisa para entregar. Hoje são nessa rede mais de 100 empresas e mais de 1.000 profissionais trabalhando justamente para assimilar conceitos e desenvolver conteúdo, né? Então está bastante interessante. Tem muita coisa interessante acontecendo. A Aliança Construção Modular está gerando conteúdo riquíssimo também, né? Então acho que a gente está num momento bem maduro. E a Aliança Construção Modular basicamente é o ecossistema da USP, né? Que tem braços aí na Universidade de Alberta, né? Enfim, então tem uma base de sustentação muito importante, o CICS, né? Que é o Centro da Construção Industrializada e Sustentável, né? Que a sede é dentro da USP, etc. Então, eu acho que a gente está realmente num nível de maturidade e com uma dinâmica interessante, muito interessante para avançar, né? O país precisa disso, né? Se a gente quiser, de fato, entregar, né? Prédios, projetos sociais, o que a gente quiser nos próximos anos. Então, esse movimento, felizmente, já começou, né? E eu acredito que ele vai acelerar muito porque, de novo, né? Aquilo que era uma opção 10, 15, 20 anos atrás, hoje é sobrevivência, né? E o setor já entendeu isso. Ou entra em colapso, né? Ou começa a emperrar vários pontos aí. Está acontecendo, né? Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de entregar obras no prazo. Muito grande, em geral. De obra, né? Já Sim. É uma realidade. E você tem, por exemplo, incorporadoras que já estão nesse projeto e estão liderando esse projeto, né? A Tegra, por exemplo. A Tegra está usando o banheiro pronto, a Gafisa já está industrializando a fachada, a Tegra está estudando e aplicando, né, nos projetos dela kits de instalação e de instalações prediais, né? Enfim, está em fachada. Então, existe um movimento forte nesse sentido e que vai continuar, né? E além do projeto principal da Aratal, a gente desenvolveu uma metodologia para isso também, para trazer a construção tradicional, né? Construtoras, incorporadoras que trabalham com a construção tradicional de uma forma gradual para a construção off-site e modular, né? Com baixo risco, né? Que a grande encrenca é essa, você não sai de uma obra tradicional hoje, amanhã você começa uma 100% industrializada. Isso não existe, né? Não existe. Existe uma escadinha, né? A primeira coisa que você faz não é industrializar, é racionalizar a construção tradicional. O segundo degrau dessa escada, você insere elementos de construção off-site na construção tradicional racionalizada. O terceiro degrau, você insere módulos, além dos elementos de construção off-site. E no último degrau, você está fortemente no modular com vários elementos de construção off-site, né? Então, existe um caminho para isso, que é esse. E a Aratal desenhou uma plataforma justamente para isso, através de uma análise de risco bem feita e de um mapa que basicamente é uma matriz de decisão, onde você divide uma edificação em sistemas construtivos. E você olha, por exemplo, de uma forma independente para a vedação externa, para a fachada, para a vedação interna, para a estrutura, né? Para aquilo que você consegue modularizar, banheiro pronto, cozinha, caixa de escada, de elevador, por exemplo, né? Um painel hidráulico, né? Os kits hidráulicos e elétricos que você pode colocar numa edificação dessa. E para cada um desses você faz um estudo. Então, vou imaginar a fachada. Eu vou fazer uma fachada industrializada leve, não importa se ela é de light steel frame com chapa cimentícia ou se ela é de GRC ou do que for, né? Essa fachada, quando você começar a estudar essa opção, você vai tirar massa pra caramba do prédio, né?
Essa redução de massa de uma edificação vertical Fundação. impacta em redução de custo de fundação e de estrutura. Você já tem esse crédito, né? Mesmo que a fachada custe um pouco mais cara, a visão nossa tem que ser sistêmica. Sim. Não pode ser o que a gente sempre fez, compara preço de fachada com fachada. Sim. A industrializada pode ser um pouco mais cara, mas se você já racionalizar a estrutura e se você vai cortar, por exemplo, mais 60 dias do prazo de obra, quanto custa esses 60 dias em termos de despesas diretas? Sim. Quantas pessoas você consegue tirar do canteiro de obra, né? Quanto custa menos de despesa indireta, que é caro pra caramba para uma consultora incorporadora? Aquela equipe toda de gestão que fica no canteiro de obra, mais gerenciador, etc. Né? Quando você faz essas contas, você tem um crédito grande nessa linha. E você faz a mesma coisa com os outros itens, né? Com a vedação interna, com os módulos, etc. E dá para a consultora e para a incorporadora uma matriz de decisão. Aí ela olha para aquela matriz e fala, olha, realmente eu não quero fazer tudo, mas eu quero começar pela fachada. Depois que ela faz 2, 3 obras de fachada, ela dominou aquela tecnologia. Falou, agora eu estou pronta para ir para a estrutura. Né? E assim, de uma forma gradual, em 2 anos e meio, 3 meses, a gente está na construção off-site modular. Né? E, em geral, essa é uma dor, então, talvez das construtoras maiores que vão caminhando para a racionalização, que é a fachada, a questão também da vedação, Paulo? Eu entendo que a fachada é uma chave para você virar esse processo, né? Porque ela talvez seja entendida como um elemento de menor risco e ela já gera um grande impacto, né? E eu comecei a desenvolver essa metodologia porque quando eu comecei a mostrar o que é Aratal para o mercado, os amigos, né, empresários, dirigentes de consultoras incorporadoras começaram a me chamar para conversar, para entender o que a gente estava fazendo e falou, puxa, Paulo, a gente quer muito caminhar para a construção industrializada, mas a gente não sabe como e nem por onde começar. Depois que eu vi isso pela 4ª, 5ª vez, eu falei, opa, nós temos que desenhar esse caminho, tem uma oportunidade aí, né? É o mercado contando o que quer fazer, o que precisa, né? E esse projeto de inovação, essa plataforma da Aratal, ela foi transformada no programa da Rede da Construção Digital Industrializada e Sustentável do CT em Redes como um projeto de inovação, né? Então, nós pegamos um caso real, né, de uma empresa que participa da rede, incorporadora, consultora, grande, séria, né? Eu não vou citar nome aqui para não ficar chato, eu não sei se eles me autorizariam a citar o nome, mas é um projeto que foi executado, muito bem executado, mas em construção tradicional. Então, alvenaria de bloco, né? Não tem drywall, né? Nas vedações internas. Então, assim, esse projeto, todos os custos são conhecidos, o cronograma é conhecido, a gente conhece tudo o que aconteceu. E nós estamos exatamente fazendo esse trabalho de estudar alternativas para a fachada, para a estrutura, para a vedação interna, para os módulos, né? Para os kits hidráulicos e elétricos, né? Para os sistemas prediais, e justamente para preparar essa matriz e medir a redução de custo e de prazo, de custo e de prazo para cada um desses itens e dar opções para, poxa, se a gente fosse fazer esse prédio na construção off-site ou modular, como se comporia isso? Quanto custaria cada alteração dessa e o todo, né? Com algumas alternativas, né? Então, esse projeto deve ser entregue em novembro. Então, em novembro a gente deve ter aí um case muito importante, né? Para validar essa metodologia e, quem sabe, apontar até outros caminhos que a gente não está enxergando, né? Mas é um caminho interessante. Ô Paulo, agora indo nessa linha que o José Roberto tinha perguntado anteriormente, da jornada do cliente, né? Eu acho que tudo que a gente falou agora, né, um pouquinho antes aqui, a gente falou também dos benefícios ali também para a construtora, né? No processo de industrialização e tudo mais. Mas agora, de produtividade, agora quando a gente vai também, que vocês têm esse conceito da jornada do cliente, né? Que eu acho que é também, né, envolver, né, o público final, né, nos benefícios que ele tem com a construção modular, né? Então eu acho que a Aratal tem essa metodologia também, né, de envolver um pouco
do público final, né, através dessa jornada do cliente. Você podia contar um pouquinho também do que se trata isso, né? Perfeito, Fábio. Acho que eu estou fugindo dessa questão, né? Porque a gente O que mais a gente gostou. Já pensou você falar e prometer para sua esposa, ó, você vai escolher tudo, né, e vai ficar pronto no prazo certo, e a gente vai gastar aquilo que a gente tá pensando desde o início. Legal. Bom, a Aratal nasceu muito focada num projeto de casas modulares, né? Tendo como objetivo o mercado de condomínios residenciais de médio e alto padrão e como cliente-alvo as loteadoras, incorporadoras e fundos que têm interesse na venda de lote com casa. Certo. Né? Basicamente, o que aconteceu foi uma provocação do Pátria, o Pátria que é dono da Alphaville, né? E que antes da pandemia, acho que vocês lembram disso, venda de lote em condomínio fechado caiu muito, né? E claro que depois da pandemia disparou, todo mundo quer uma casa, quer sol, quer verde, quer poder andar na rua com tranquilidade, né? Num ambiente seguro, enfim. E o preço por metro quadrado aumentou muito. Tá lá em cima. Mas independentemente disso, quando a gente começou a olhar para esse negócio, assim, eu já estava pensando em construção modular, né? E às vezes o mundo conspira a teu favor, né? Isso acontece, assim como aconteceu na minha vida profissional, as coisas foram acontecendo sem exatamente um planejamento meu, né? O Pátria me procurou, eu fiz 2 obras para o Pátria, né? Na minha vida profissional, o Hospital Sabará da Angélica, né? Uma obra difícil, um retrofit, bem complexa, mas foi uma entrega que eles gostaram muito. E pela Mutual a gente fez também uma fábrica de uma investida deles em Poços de Caldas, a Frute. E eles estavam numa situação muito difícil, que eles tinham um budget para fazer essa fábrica e tinham um projeto. O projeto superava muito o budget. E eles assinaram um contrato de exportação para a Frute, são derivados do açaí, parecem uns iogurtezinhos com banana, etc. É bem gostoso. E eles assinaram um contrato para exportar esse produto. Por mais que você acelerasse a obra, não daria tempo de honrar o contrato de exportação. E a gente conversando com o Pátria, eles chamaram a gente para conversar sobre isso, né? Sabem que a gente não vai prometer o que não consegue, que a gente já tem um histórico de entrega lá que eles sabem que a gente não brinca, boa, né? Vocês, né? Isso. E aí eu falo, tem um jeito, né? A gente senta com a equipe de engenharia de vocês, né? Realmente não dá, a gente estudou e realmente aquela suposição de que ficaria muito mais caro era verdade, apesar deles já terem recebido alguns orçamentos, né, de gente que dizia que dava para fazer, não, era impossível, né? E margem de construção é uma coisa baixa, né? Então, para você falar que dá para fazer um negócio desse, você tem que ter errado muito o custo. Não é pouco, né? Pelo que a gente estudou. E a gente mostrou isso para eles. Então, a gente comprovou, né, mostrando para eles que não era impossível fazer aquela obra, aquele projeto naquele custo e no prazo que eles precisavam. Então, o que a gente faz, Paulo? Falei, tem um jeito. Pré-construção, né? Voltamos a falar de pré-construção. Então, a gente senta com a equipe de engenharia de vocês, vamos entender todas as funcionalidades que vocês precisam nessa fábrica, nós vamos desenhar uma fábrica totalmente industrializada, com essas funcionalidades, né? A gente já tinha feito um pré-estudo, então a gente topa o teu preço como nosso preço meta, a gente topa o teu prazo como nosso prazo meta, vamos assinar multa contratual se eu não atingir por esse prazo, e nós vamos entregar isso para vocês no prazo, né? Vocês vão honrar o contrato de exportação. Eles toparam, a gente fez, entregamos, 15 dias antes da data prometida, né? Então, aí o Pátria me chamou para conversar, eu já estava me desligando da Mutual, e falou, Paulo, vocês fizeram lá para a JHSF um monte de casa industrializada na Fazenda Boa Vista, eu sou banco. Por que a gente não pega aquelas casas, coloca nos terrenos da Alphaville, e eu que sou banco financio o lote com casa na mesma operação financeira? Eu falei, opa, genial, mas vocês conseguem melhorar isso. Eu falei, como assim? Falei, o cara vai feliz para casa nova, né? Tá quebrado, fim de obra, né? Ele gosta de moto, de carro, tem uma oficina na garagem, faz um churrasco para os amigos. A mulher dele não vai feliz para casa nova. Ela leva o sofá velho, a máquina de lavar velha, a geladeira velha, ela não tem uma casa nova. Já que vocês vão financiar, por que vocês não fazem que nem os americanos? Deixa essa família escolher
esses eletrodomésticos, móveis, etc., e financiam isso, colocam isso no projeto de vocês a perder de vista, né? Com financiamento a perder de vista. Ah, bacana, desenvolve o conceito e traz para a gente, né? Então eu tinha, na verdade, um cliente com um problema e que achava que eu poderia ajudar com uma solução para o problema dele. É tudo que você quer quando você quer desenvolver um negócio, né? Então a Natal nasceu dentro dessa provocação do Pátria, né? E da própria Alphaville, que entrou nesse processo, e a gente começou a fazer estudos para eles, né? E aí a gente desenvolveu um sistema construtivo com soluções inteligentes, sustentáveis, né? E eu não queria só isso, eu queria a jornada do cliente, né? A razão de ser da indústria 4.0 é a jornada do cliente, aquilo que os ingleses chamam de Customer Experience, Customer Journey. Sim. Então, a gente queria estar dentro da indústria 4.0, minimamente dentro daquilo que o cliente tem como expectativa, como experiência de consumo, né? Então, a gente desenvolveu essa jornada e ela é o seguinte, né? Se você pensar numa loteadora que trabalha com a Natal, né? No stand de vendas, aliás, não é um stand de vendas, é uma casa modular da Natal, uma casa de showroom, depois você vende a casa também, então não tem custo de stand, né? Ótimo. E você chega lá, você vai encontrar, ao invés de um corretor de imóveis, um arquiteto com Cresce, que também é corretor de imóveis, né? Que vai se posicionar como um consultor do cliente. E lá vai ter um totem com computador, com software de realidade virtual 3D, 4 telas de LCD. O cliente chega, já comprou o terreno, e o arquiteto vai oferecer para ele, olha, você está numa casa modular da Natal, em 4 meses está no teu terreno, não te interessa uma casa dessas? Ah, muito bacana, mas deve ser caro. E o arquiteto vai falar para ele, olha, eu vou te convidar para fazer uma experiência, não te custa nada. Vamos fazer? Tá bom, vamos lá, né? Ele pega, tem 12 modelos de casa, ele joga nas 4 telas, e pergunta para o cliente, qual que você gostou mais? Ah, eu gostei da casa 3. Falei, legal. Mas o que você precisa? Ah, eu preciso de 3 suítes, um home office, uma área de lazer com piscina, quero um forno de pizza, né? O arquiteto escolhe uma planta que se enquadre nisso, que é fácil, os módulos são componíveis, você consegue trocar. Já implanta essa casa no terreno em realidade virtual, em 3D, né? Ele já pode fazer alguns ajustes com cor, textura de fachada e ele muda de estágio. Em tempo real, com a ajuda do arquiteto, ele passa a customizar o produto dele, né? Então ele escolhe os kits de acabamento, de lazer, com piscina maior, menor, né? Como eu disse, um forno de pizza, chopeira, enfim. Ele escolhe o que ele quer na área gourmet, né? Escolhe... por exemplo, telhado verde, horta vertical, sistema de compostagem, armário planejado, eletrodoméstico, sistema com placa solar, tomada para carro elétrico, né? Eletrodoméstico, né? Então, feitas essas escolhas, né, o sistema automaticamente... Mas tem que ser sempre a partir de kits, senão a gente não consegue industrializar, tá? E vale dizer para vocês que na minha pesquisa de mercado, eu conduzi uma pesquisa justamente para entender o que o cliente desse produto quer escolher, né? E imóvel, para o brasileiro, a gente tem uma característica muito específica. Não é só ativo fixo, é um sonho de consumo. E você participar da configuração do produto do seu sonho de consumo é muito importante, né? Mas feitas as escolhas todas, automaticamente o sistema joga na tela orçamento ali sem muita... com clareza total. O orçamento está na tela. Se precisar, o arquiteto ajuda o cliente a ajustar o nível de customização que ele quer com o orçamento dele. Feitas essas escolhas, o sistema gera orçamento revisado, memorial descritivo de acabamentos e uma minuta de pré-contrato. Se o cliente assinar, tem uma impressora 3D no stand. Ele já imprime o modelo da casa dele para ele levar para a família e para os amigos. E ele baixa um aplicativo mobile no celular e por esse aplicativo ele acompanha a fabricação dos módulos e a montagem da casa, com atualização das imagens e com o cronograma atualizado, né? Então hoje a jornada do cliente para nesse estágio, né? Mas a nossa jornada é muito maior, porque a fidelização do cliente para tal é no ciclo de vida do produto. Então, num futuro próximo, a gente vai oferecer, por exemplo, terminou o prazo de garantia da casa.
Vamos oferecer serviço de manutenção para esse cliente. Ele pode comprar mais um módulo para compor o produto dele, complemento para a área de lazer, um acessório para a casa dele. A gente quer fazer gestão de água, energia, gás, para gerar economia para ele, né? A gente quer colocar sensores de umidade entre o chassi estrutural, seja ele do que for, e a vedação externa, para poder identificar momentos em que você possa fazer uma manutenção preditiva, né? Então... Isso é fantástico, Paulo. É fantástico isso. E a ideia é essa, você ter uma casa que ela possa ser para você o máximo digital, a melhor experiência que você puder ter, né? Dentro daquilo que você espera de um produto que seja prático, que te dê conforto e que você possa ter controle, né? De tudo que você tem e espera ter nesse produto. E tudo conversa, né? Porque até hoje, eletrodoméstico de ponta, revestimento de ponta, você tem, mas a grande dificuldade, inclusive de prazo, né? As coisas se comunicarem. Sim. Né? E o que eu acho assim, super interessante do que você falou, eu não sei se isso é um fato, que a primeira objeção que as pessoas têm é com relação a preço. Sim. Né? Que já é uma coisa boa, porque tem muita gente, será que para de pé? Será que esse negócio é durável? Sim. Né? E quando na hora que você foi falando isso, eu fui imaginando, talvez a única coisa que a gente tem hoje parecido com isso, na hora que você vai decorar uma casa, que é o móvel planejado da cozinha. Sim. Né? Que o pessoal arquiteto também monta lá os módulos da cozinha, coloca já também os eletrodomésticos muitas vezes mais bonitos do que aquele que você pode comprar, mas na ilusão lá você vê tudo bonito. Sim. E isso numa casa perfeito, é fantástico. E você tem toda a razão, e tem outras duas coisas que eu acho que é importante a gente contar, né? A gente quer essa experiência que você está relatando, sim, acho que é importante dentro dessa visão da jornada que está sendo criada, e são produtos também que a gente tem uma preocupação muito grande com SG e sustentabilidade. Primeiro, a gente já projeta com eficácia hidroenergética. É 85% menos de resíduos que na construção tradicional, né? Ruído, poeira, esquece. É outro tipo de produção. Qualidade não se compara, né? E a gente também está inserindo itens de sustentabilidade nesses produtos que não estão disponibilizados ainda aqui no Brasil, né? A gente tem um sistema que é uma patente de um inventor catarinense, né? Que você consegue gerar 100% de economia de água durante o processo de aquecimento da água para o banho. Não é um sistema de recirculação, não tem custo de energia eletrobomba, ele funciona 100% por gravidade, né? Então, por exemplo, você tem um monocomando com uma quarta via, uma válvula de desvio, né? E embaixo desse monocomando um termômetro digital que é acionado por um dínamo. Então não tem bateria, energia elétrica nem nada. É a própria movimentação da água que acende o display do termômetro, né? Então, quando você abre o monocomando na posição da água quente, a água não cai pelo chuveiro, ela retorna para o reservatório. Quando a temperatura ideal de banho chegou, vamos supor 38,5 graus, você aperta essa válvula de desvio e a água começa a cair para o chuveiro. Você não joga uma gota de água fora, né? Se você pensar na economia que isso gera na conta de luz, é enorme, né? Então, uma grande contribuição para a SG, vou imaginar que você estivesse usando isso num prédio, né? A incorporadora pode olhar para isso e falar, olha, eu estou nesse prédio aqui com, sei lá, 200 e tantas unidades, eu estou gerando uma economia anual de água de 3,5 milhões de litros, né? Então, é SG na veia, Sim, né? Sem dúvida. E o próprio consumidor tem no site desse dispositivo, você tem duas coisas, né? Você tem primeiro uma calculadora onde a incorporadora ou consultora consegue exatamente medir qual a redução do volume de água e do custo que ela está gerando com essa redução nesse prédio, né? Então acho que ela pode se beneficiar muito disso, não só, não é um greenwash, né? Ela mostra a economia gerada e o cliente dela pode baixar um aplicativo mobile no celular dele e ele mesmo controla e vê a economia que está sendo gerada no produto dele, né? Que show, hein? A outra coisa é bem bacana, Que né? show. E é um invento brasileiro, né? Brilhante, realmente bem, ele é brilhante pela simplicidade, Sim. inclusive, né? O outro é um sistema que se chama elétrica inteligente e você aciona as lâmpadas em 24 volts, não é 110 nem 220, né?
Então você tem cabos muito mais delgados, é mais econômico, né? Você reduz o consumo de energia elétrica, né? E ao mesmo tempo, né, os americanos se preocupam muito com isso, os europeus também, você tem um campo eletromagnético muito menor sobre a casa, né? Então essa coisa de, não quero o meu celular do lado da minha cama, né? Então por quê? Energia eletromagnética. Então pelo mesmo motivo você gera um campo eletromagnético menor sobre a casa, é mais saudável, né? Segundo, você, como ele é acionado, você não tem interruptores, mas sim pulsadores, você já consegue gerar cenários de iluminação, mesmo se você não tiver um sistema de automação. É compatível com automação, né? E a lógica é diferente. Você tem um interruptor do lado direito, um pulsador que se aciona uma sequência de lâmpadas, e outro do lado esquerdo se acende outra sequência, né? Eu quero inverter essa lógica. Você não tem que quebrar nada, você não mexe na instalação. Você vai no quadro onde está a inteligência desse sistema e troca 2 cabinhos. Simples assim, né? Então a gente está oferecendo coisas como essas, né? Os produtos da Aratal já nascem com essa pegada de produtos mais sustentáveis, com eficácia energética, olhando para SG, tentando oferecer ao máximo possível para o cliente de sustentabilidade que a gente consegue. E Paulo, dentro desse contexto da Aratal, em que momento que vocês estão na empresa? Legal. Né? Importante, obrigado, Roberto. Essa pergunta é importante e vai mostrar 2 caminhos, né? Primeiro, nós vamos fazer a primeira casa modular em Itu, né? É para uma loteadora de grande porte, é um negócio com eles e com compromisso que depois a gente vai entregar lotes mínimos de 10 casas, né? Para a gente conseguir ser competitivo com a construção tradicional tem que ser lote, né? Então, isso já está bem estruturado, o projeto legal está protocolado na Prefeitura de Itu, então em breve a gente parte, né? E nós estamos captando investidores para Aratal, para acelerar esse projeto, né? Nós somos uma Construtec, é uma tese de investimento que no mercado da construção, geralmente os investidores têm uma preferência por PropTech, Fintech, né? Coisas mais digitais, um aplicativo, um software, né? Mas a gente tem um projeto bem diferente, né? E que entendo que merece atenção. Eu estava conversando com um empreendedor brasileiro que mora nos Estados Unidos, chama André Magoso. Esse cara era um alto executivo do Google, trabalhando lá no Vale do Silício, e ele teve uma sacada. Falou, vai faltar casa para executivo, tá todo mundo vindo para cá, e montou uma operação chamada Fab Homes, a empresa dele. Está estourando na Califórnia toda, né? Olha só. Um cara muito bacana. E eu tive uma conversa online com ele queria entender Aratal, e depois de meia hora de conversa, ele falou, Paulo, sensacional o que você está fazendo, muito bacana, né? E se você tivesse nos Estados Unidos, você já tinha captado uns 10 milhões de dólares, né? A gente não precisa nem de longe de 10 milhões de dólares, é muito menos, né? Que até é uma dificuldade, porque os fundos têm tickets muito altos, né, de investimento. Mas enfim, nós estamos captando para a Aratal está bastante madura, né? Temos 3 NDAs sérios assinados, né? Mas todo mundo está olhando, fala, eu quero ver a primeira casa pronta, e a gente precisa captar agora, né? Depois que a gente estiver entregando lotes de 10 casas, a operação gera caixa, ela não demanda a caixa, né? E a outra coisa é a seguinte, nós também vamos, o que eu estou contando aqui em primeira mão, nós criamos uma outra empresa em sociedade com a JT Arquitetura, uma empresa de engenharia minha que chama Reabilitare, que é a maior acionista da Aratal, tem 50% da Aratal, né? Então, uma sociedade entre a Reabilitare e a JT Arquitetura está criando uma empresa chamada VRCX, Virtual Reality Customer Experience, e a VRCX é quem vai entregar a jornada do cliente para a Aratal. Então, todo esse sistema computacional, etc., que eu mencionei aqui, está sendo desenvolvida pela VRCX. A VRCX tem uma inteligência de arquitetura enorme. Um amigo e arquiteto e colega de mestrado, né? Que é o Tiago. Ele é um cara que não só tem uma competência enorme para coordenação, compatibilização, projeto em BIM, né? A base desse sistema é BIM, né? Porque você leva no IFC do BIM
o custo, a informação de cada item que você tem lá, a cor, etc. Então, essa troca, né, você leva para um outro sistema e volta como você quiser, você trocando os elementos, e na hora ele já te dá o orçamento revisado, etc. Mas o Thiago tem uma outra característica, né? Ele é um cara que conhece muito bem programação, gosta disso, programa em Python, né? E conhece games. É né? game. Então, a gente teve uma primeira dificuldade na contratação de uma empresa que trabalha com realidade virtual para poder produzir essa jornada para a gente, e resolvemos a gente mesmo investir no desenvolvimento dessa operação. Então, a gente já fez o teste do software em branco. Agora o Thiago está inserindo os bancos de dados com mobiliários, com todos os componentes que você vai colocar nesse produto, né? Na decoração e os móveis e tudo mais. Então essa jornada do cliente em mais 80, 90 dias ela está pronta, né? O MVP da VRCX é justamente essa casa lá do Alfa Castelo, né? Essa casa já vai ser entregue então com a jornada do cliente demonstrada, né? E independentemente disso, em 80, 90 dias, a VRCX também tem o MVP dela pronto, né? E aí a VRCX também vai para o mercado e vai captar para poder prestar serviços de jornada do cliente para o mercado imobiliário, para consultoras, incorporadoras, enfim, essa é a nossa intenção. Fantástico, Chiro. Mas só tem uma coisa que eu vi que você tá ficando com vontade de perguntar ou tá meio ressabiado. Você ia perguntar, cadê o concreto dessas casas? Cadê os químicos para construção dentro desse processo Cadê aqui? os concretos aí? Vamos lá. Como que você enxerga esse espaço, já que o Zé Roberto deixou o espaço aqui pra gente, Não, né? Como tem, que você vê essa isso, casa né? tem concreto, sim. Tem. Opa. Né, são produtos muito leves, é um terreno razoavelmente plano, né, e a fundação é um radier em concreto. Quem desenvolveu esse projeto para a gente foi a Monumbeton, né? A Paulo Bini é um amigo Saudoso de longa Paulo data, Bini, né? grande amigo. Ele, numa conversa, ele desenvolveu isso para a gente, a equipe da Monumbeton, né? E passamos agora por mais um trabalho de racionalização para poder otimizar esse radier, né? Mas é um radier de concreto, né? Com fibra, com aditivo, tá certo? O que não quer dizer que não possa ter piscina também numa casa, né? Você não parou de tremer, ele estava Olha, tremendo aqui. vou te contar uma outra ideia que eu tô para sentar com um amigo de uma empresa de pré-fabricados para poder desenvolver, né? As piscinas para essas primeiras casas não são de concreto. Eu não quero fazer concreto moldado em loco, eu quero fazer pré-fabricado, né? E a gente desenvolveu um conceito de uma piscina que você faz com módulos de concreto, né? Como se fosse, por exemplo, uma duela, né? Só que as pontas elas têm uma lateral fechada, né? Então imagina peças com 3 metros de largura e 2 de comprimento. Uma junta macho-fêmea mais protendida. E a piscina sempre vai ser múltiplo de 2 metros. Você pode fazer de 6, de 8, de 10, de 12 metros, né? Com peças pré-fabricadas, coladas e protendidas. Que show. Então, acho que o futuro nosso nas piscinas vai ser dessa forma. Bacana. Em breve, espero eu. Bom, aí temos aditivos, temos químicos aí. Sim. Né? Adesivos. E para você não ficar bravo comigo, tem um outro produto. A gente tem uma série de estudos. Argamassa colante. Vai ter. A gente tem uma série de estudos de produtos num nível de estudo preliminar de arquitetura, mas já está bem avançado, né? Uma delas é um módulo de uma casa bastante compacta, que eu imagino mais como uma casa de lazer, né? Onde a casa ela é basicamente um anel de concreto, né? A casa fica dentro desse anel de concreto. E ela tem, então ali você já tem todos os vãos que você precisa, mas é um anel de concreto, né? E ela tem uma cobertura que é em telha isotérmica, ela se estende para frente e para o fundo da casa. Você tem mais uma lateral na frente de painel isotérmico para oferecer uma varanda. Então toda a frente da casa é de vidro e dá para essa varanda. Toda a parte do fundo da casa é de vidro também, dá para uma outra varandinha. Você tem um outro painel isotérmico,
ou de pré-fabricado de concreto, a gente está estudando ainda, onde você tem lá um espaço gourmet. E é uma casinha de campo com um anel de concreto. Basicamente é isso. Tem criatividades a mil rodando aí, né, Paulo? Estamos pensando. Que coisa maravilhosa aí. Estamos pensando em coisas que possam ser mais práticas para serem fabricadas e montadas, né? E que possam significar um refúgio fácil, econômico, para quem quer ter um espaço de montanha ou de praia rapidamente, né? Com poucos elementos. Essa é a verdade, com poucos módulos. Acho que até do ponto de vista também para uso, como também para alocação, para Airbnb, essas coisas também é rápido. Sim. Né, Paulo? Mas uma coisa, a gente aqui no podcast é pé quente. Legal. Então um dos episódios, a gente recebeu o Leandro, que é vice-presidente da EGE, Perfeito. Né, de saneamento, e a gente na época perguntou para ele se eles estavam se preparando, né, para colocar a empresa abrir, né, a empresa. Eles não abriram ainda, mas ontem ou anteontem, eles fizeram, né, ganharam lá a concessão da CAGES, que é do Ceará. Então, acho que, de repente, agora, esse seu comunicado, né, da procura dos investidores, acho que vai dar certo também. Legal, né? Zé Roberto. Quem quiser vir para Aratal, esse é o momento. E uma coisa eu tenho certeza, né? A gente está realmente sem prepotência alguma. É um Boeing que está na pista, pronto para decolar, né? Se me contar qual a minha visão da Aratal hoje, é essa, né? E nós estamos no mapa das principais Consultecs brasileiras de 2022, da Terracota Ventures, e é uma coisa que eu fiquei muito contente, porque se você pegar todas as Consultecs que estão lá, todas estão entregando. A Aratal é a única que não entregou. Vai começar o primeiro produto agora, né? Então, tem uma razão de ser, talvez, de estarmos ali, né? Meus sócios são profissionais bem experientes no mercado imobiliário, né? Cada um especialista nas suas áreas de competência. Então, a gente está muito bem preparado para os próximos desafios. Né? O de Itu tem data já? Não tem, eu estou esperando o projeto legal ser aprovado, né? Então, é uma coisa que a gente depende da Prefeitura de Itu, mas eu acho que não está longe não, falta pouco. Legal. Que bom. Nos avise quando forem Queremos vocês lá. A gente anuncia aqui. Vai lá. Bacana. Realmente é uma Vamos fazer um outro lá, outro podcast na casa, Tá. mostrando a jornada do cliente. Tá marcado já. Vamos Bacana. fazer assim. Paulo, muito obrigado pelo bate-papo. Eu não sei se o Shinjiro ou o Fábio tem alguma coisa que faltou, né? Eu já estou ansioso para casa. Não, acho que o Paulo falou tanta coisa legal aqui, né? Eu acho que talvez só para um final também falar, acho que tem muita gente que vai ficar curiosa mais sobre o conceito de construção modular, né? Você já falou um pouquinho sobre o Clube da Construção, você falou aqui também do Brasil Viável, né? Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo da construção modular, né? Onde que a pessoa... Eu vi que também, né, a própria Aratal aí publica bastante coisa, conteúdo, tem uma biblioteca de conteúdos lá voltados a isso. Onde que o pessoal pode encontrar mais informação? Eu acho que o site da Aratal, ele já foi desenhado para ele se tornar uma referência em construção modular, construção off-site, pré-construção, fast construction. Então, esses temas todos correlatos, BIM, né? A gente já tem uma biblioteca de conteúdo com mais de 600 títulos. Né? Eu tenho também publicado vários e-books nessa direção, né? São acho que uns 7 ou 8 já, né? Tem mais 2 a caminho, né? Então, estão também no site da Aratal. E eu diria que tem outras fontes importantes. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um instituto chamado Modular Building Institute, MBI, né? Que hoje talvez seja a principal entidade no mundo voltada para a construção modular. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Você tem empresas de referência lá fora, como Plant Prefab, que foi comprada pela Gerdau, uma empresa canadense, agora, recentemente, né? É uma empresa que é uma boa referência. Você tem uma empresa que talvez a minha melhor referência, a Bouygues, francesa, que está em projeto digital há muito tempo, porque ela tem uma base diferente da nossa. A indústria entrou em projeto digital muito antes do BIM, né? Empresas como a Dassault Systems, né, francesa, né,
já trabalhando para a indústria automotiva, para a indústria aeronáutica, né? Que entrou muitos anos atrás, antes da construção, em ferramentas digitais de projeto, né? E a Bouygues entrou com eles. Então, ela está em projeto digital há muito tempo, tem produtos muito interessantes, em várias plataformas, em vários chassis estruturais diferentes, né? Seria uma ótima referência também, né? Enfim, então, tem uma série de empresas mundo afora aí que são boas referências para isso, né? E para quem quer se inserir também nesse universo, né, as grandes... existe um relatório em inglês de um cara chamado Mark Farm, que é uma preparação para a industrialização da construção, é de 2014, não é tão novo, mas é muito bom. A McKinsey tem conteúdo excelente, né? Tem uns 4 ou 5 relatórios que eu recomendo muito, né? Talvez o principal deles seja Modular Construction, From Projects to Products, ou seja, a McKinsey fala muito num conceito de produtização, né? Que tem 2 coisas por trás disso, né? É você primeiro pensar o produto que você quer desenvolver, definir que características que ele tem que ter e o projeto tem que ser desenvolvido para o produto, não é o contrário. Não é o produto que é consequência do projeto. O segundo é um pouco disso que a gente está fazendo com a Natal e que a indústria automotiva faz, né? Principalmente depois que os japoneses entraram, olhando para a produção de automóveis de uma forma muito diferente do Ford, né? Que é justamente você ter produção em massa, mas dando opções para o cliente de personalizar o produto dele, né? Então, isso também está dentro desse conceito, né? Então a McKinsey vai muito forte nesses pontos, nesse relatório. Ela mostra os caminhos para a construção modular, mostra que isso vai ser um mercado de 130 bilhões de dólares na Europa e nos Estados Unidos, né, em 2030. Né? Então ela está muito bem embasada, mostra todos os benefícios da construção modular e off-site. KPMG tem relatórios bons sobre isso, Deloitte tem relatórios bons, o Fórum Econômico Mundial fez com o Boston Consulting Group um relatório chama Future of Construction. Esse também é muito interessante. E ele aponta lá as 10 tecnologias mais disruptivas, né, para a transformação da construção, né, para o futuro da construção. Né? E a primeira delas é pré-fabricação e construção modular, não é à toa. Né? Então, tem muita literatura de conteúdo. Todas elas estão no site da Natal, se alguém tiver interesse. Muito bom, muito bom. Bacana. Bom, da minha parte aí, né, Paulo, realmente agradecer, né, eu tenho você como um profissional referência, né, pessoalmente, você sabe disso, a gente tem conversado ultimamente, né, então agradecer, né, pelo seu tempo de estar aqui conosco, dividir bastante do seu conhecimento aqui que você colocou, né, e desejo muita sorte para a Natal, né, que tenha sucesso, né, e que a gente possa realmente fazer o podcast na primeira casa aí. Obrigado, Shingiro. O respeito e a admiração, eles são recíprocos, né? A gente tem bastante tempo de mercado, o Zé Roberto também, então o Fábio eu estou conhecendo mais recentemente, né? Mas é um grande prazer e foi uma satisfação enorme falar com vocês. E estou à disposição, gente. E parabéns, né? A MC tem feito um trabalho muito bonito, né? Eu já não sou mais um profissional do setor, mas esse bichinho pica a gente, né? Então, químicos para construção sempre vai ser um setor pelo qual eu vou ter um carinho muito grande, que eu brinquei com vocês, né? E ontem eu dei uma aula no mestrado profissional de IPT e eu falei isso para os alunos, é um ponto, né? Eu falei, puxa, a vida foi tão generosa comigo, né? Me deu tanta oportunidade, né? Eu tenho uma gratidão imensa por isso, né? E você poder compartilhar conhecimento é uma mínima forma de você retribuir um pouquinho daquilo que você recebeu, né? Bacana a visão. Então, tenho um prazer muito grande nessas experiências e contem comigo e muito sucesso para vocês, né? Um grande abraço para o Jacques, faz muito tempo que eu não vejo. Legal, obrigado.
Obrigado, Já está sendo Paulo. dado aí. Paulo, para Abraço, Jacques. A gente vai ver agora, a gente vai ficar quieto, não vai dar um abraço. A gente vai ver se ele assiste o podcast agora, entendeu? Se ele não falar nada no próximo mês, aí a gente avisa ele do seu abraço. Paulo, Perfeito. aqui para finalizar, a gente sempre dá uma lembrança para os nossos convidados, né? Então, a MC é uma empresa alemã, então, assim, nada mais relacionado, né? Um pouco a nossa cultura do que dar uma cerveja. Então, a gente selecionou 2 cervejas aqui. Super bacana. Essa aqui é então, para falar um pouquinho, né? Essa aqui é uma Kolsch, que é uma cerveja da região lá de Colônia, perto da MC. Então, a gente gosta de dar porque é uma cerveja aí com um estilo diferente. E a gente aproveitou também, a gente criou uma cerveja nossa aí para um evento que a gente ia ter, que é essa Ultra High Performance Beer, Legal. que é uma cerveja da MC Muito mesmo. simpático. E então é só uma lembrança mesmo, só para agradecer aí também com algo aí. E assim, a gente realmente agradece. Né? No começo você falou que não ia ser muito uma aula, né? Mas foi realmente aí uma aula, então agradecemos mesmo pela presença. Muito obrigado, Fábio. E você acertou, tá? Eu adoro cerveja especial, cerveja gourmet. Já tive uma revista de cerveja gourmet. Pô, que legal. Em sociedade com um amigo meu, que é o Biratan Senes, né? Um cara do setor que já conduziu empresas de pisos industriais. O pai dele, Montana, o Sr. Senes, super famoso em pisos e tal. E a gente fez a coisa certa no momento errado, muito antes de cerveja especial se tornar o que é, né? Mas eu adoro cerveja especial. Obrigado. Que bom, que é isso. Maravilha, Fabião. Vamos fazer o encerramento aí? Bom, sim, vamos lá. Bom, pessoal, acho que hoje realmente foi um episódio muito bacana, né? Bastante conhecimento. A gente convida aí todo mundo que assistiu esse episódio para compartilhar, passar para frente, né? Esse episódio também para outras pessoas conhecerem. Então, a gente agradece todo mundo aí que assistiu o episódio, mas não deixem aí de avaliar para a gente ter mais relevância aí nas plataformas e também de compartilhar com o conteúdo aí com outras pessoas, né? Como a gente falou aqui, a gente também tem esse compromisso de levar conhecimento para o mercado, né? Então, compartilhem, né? E ajudem a gente a levar mais informação para todo mundo, gente. Então, obrigado novamente aí, Paulo. Maravilha. Obrigado, gente. Grande abraço.